De início, eu gostaria de agradecer ao IARGS, na pessoa das doutoras Sulamita Cabral e Liane Bestete, o convite para participar deste evento tão inovador e ousado, diria, para manter viva a chama do debate, a chama da discussão jurídica em torno de temas atuais. E nada tão atual como os reflexos da Covid-19 no âmbito de diversas áreas do direito. No caso, me traz aqui a esse debate a abordar questões relativas ao direito de família. Muito bem. No tribunal, nós temos observado já, desde meados do mês de março, o surgimento de diversos recursos que tratam desses temas. E estamos prevendo, inclusive, mesmo no plantão que estamos fazendo, em função da pandemia, estamos prevendo um incremento bastante grande desses casos. E, especificamente no que diz respeito ao direito de família, são especialmente duas áreas que mais de perto sofrem a imediata influência desse novo contexto. A primeira delas diz respeito ao direito de convivência dos pais com os filhos ou também dos avós com os netos. Justamente por quê? Porque na situação de isolamento social que estamos vivenciando, há, como sabido, como é notório, uma recomendação para que se limitem os contatos sociais. Os contatos sociais com pessoas de fora da residência. Mesmo em se tratando de parentes próximos, como pais e avós. Então, nós temos nos deparado com pedidos de restrição de convivência de genitores que não detêm a guarda para com os seus filhos. E, de regra, evidentemente ressalvando a circunstância concreta de cada caso, de regra, tem sido deferida essa restrição. Justamente por quê? Porque é evidente que o genitor que não tem a criança em sua companhia permanente, ele corre o risco de ser um agente transmissor do vírus para o seu filho. E este risco deve ser a todo custo evitado. Então, o que se recomenda e o que se tem como regra decidido é preservar o contato pelo meio virtual, com imagem de preferência. Não apenas telefone, mas ligações por teleconferência. É claro que isto vai depender também da idade da criança. Se tratando de bebês ou de criança de muito tenra idade, esse contato por videoconferência seguramente não será fácil. Mas o que tem que preponderar, como disse, é a preservação da saúde da criança. E, de modo muito especial, em duas circunstâncias que já nos deparamos. Quando, por exemplo, o genitor ou genitora digamos, o visitante, é trabalhador da área da saúde, médico, enfermeiro ou mesmo funcionário de hospital. É claro que esta pessoa tem um risco agravado
de ser portador do vírus. Então, se recomenda especial cautela, e já tivemos um caso que tratava exatamente dessa situação, se recomenda especial cautela no exercício da visitação por parte desses profissionais, podendo-se e até se recomendando que, nesses casos, a visita ocorra exclusivamente por teleconferência. Os riscos não compensam. Também, situação especial tem que ser considerada quando, e também já tivemos caso com essa característica, um caso onde a criança tem algum problema de saúde, como, por exemplo, histórico de problemas pulmonares. Nesse caso, mais evidente se torna o risco que essa criança correrá diante do contato com pessoa de fora da residência em que ela habita. Pois bem, um terceiro aspecto ainda, no que diz respeito à convivência, é o problema da convivência com os avós. Ora, na imensa maioria dos casos, salvo exceções, é claro, os avós são idosos, estão tecnicamente incluídos na categoria de risco agravado. Então, como é também sabido que as crianças, de regra, ou não apresentam sintomas, ou apresentam sintomas bastante atenuados, elas podem ser meios de transmissão da doença para os próprios avós. Nesse caso, se recomenda por esse duplo fundamento, ou seja, tanto o interesse preponderante da criança, como também a preservação da própria saúde dos avós, que a visitação não ocorra no modo presencial, mas sim pelo meio virtual, por teleconferência. Em se tratando de criança de tenra idade, que não tenha condições de entabular um mínimo diálogo, a recomendação é que, digamos, em determinados dias e horários, haja uma conexão, uma teleconferência, onde ao menos esses avós ou esses pais tenham condições de visualizar os seus filhos ou netos, mesmo que não tenham condições de estabelecer algum diálogo com eles. Todas essas limitações poderão, eventualmente, vir a ser compensadas por um período de maior convivência, de convivência ampliada, depois de passada essa crise, que em algum momento, não sabemos bem quando, passará. Todas essas recomendações, aliás, essa orientação, diga-se de passagem, veio a ser endossada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que disse que a melhor solução para não expor a saúde da criança e do adolescente a risco é que o menor fique somente com um dos pais e as visitas e períodos de convivência sejam substituídos por contatos via telefone e internet. E também, diga-se de passagem, sugeriu uma outra possibilidade a examinar em cada caso, seria adaptar o regime de visita ou de convivência ao que ocorre durante as férias, ou seja, uma convivência mais prolongada com cada um dos genitores. Por exemplo, estabelecer uma guarda alternada provisória, por exemplo, 1 mês com cada genitor ou 15 dias com cada genitor. Isso evitaria, digamos, um transitar da criança entre uma e outra casa. Mas é claro,
representa também alguma espécie de risco, porque esta criança poderá ser o veículo que vai conduzir o vírus de um ambiente para o outro. Então, o melhor mesmo parece ser a restrição aos contatos. Quando isso não for possível, uma recomendação bastante forte no sentido de que sejam, havendo condições, é claro, de que sejam adotadas precauções por parte daquele genitor visitante, no sentido de cuidados, de adotar cuidados de higiene no momento, de higiene redobrada no momento do contato com seus filhos. O que também já, em determinado caso concreto, já adotamos. Pois bem, um segundo aspecto que diz respeito aos reflexos do Covid no direito de família é quanto aos alimentos. É evidente os reflexos econômicos dessa pandemia. Já se fala, inclusive, que no Brasil o número de desempregados vai mais do que dobrar, há quem fale até em 30 milhões de desempregados. O número de empresas que vão falir seguramente vai ser espantoso. Fala-se que a recessão talvez supere a de 1929 no mundo todo. E isso, evidentemente, não passará impune no âmbito do direito de família. Ou seja, haverá, sem sombra de dúvida, uma enxurrada de ações revisionais. Dificilmente haverá alguma revisional postulando majoração de alimentos. Todas elas, o 99,99% delas, serão direcionadas à redução dos alimentos. Não há dúvida disso. Pois bem, temos que estar preparados no judiciário para receber e processar esta enxurrada de ações que virá. Não há dúvida. Pois bem, não só a questão das ações revisionais, como a própria vigência dos alimentos durante este período. Ou seja, temos, embora ainda não tenha surgido, ao menos não no âmbito da nossa jurisdição, no Tribunal do Rio Grande do Sul, ainda não tenha surgido nenhum caso dessa modalidade, poder-se-á cogitar de eventual redução temporária de alimentos durante o período da pandemia. Ainda não houve nenhum tipo de pedido dessa espécie. Mas, assim como está acontecendo no âmbito das relações locatícias, com pedidos revisionais de aluguel, ou com tentativas consensuais de redução temporária de aluguel, isso poderá ser também tentado ou proposto no âmbito dos alimentos. É uma questão que seguramente poderá surgir. Também temos o problema da prisão do devedor de alimentos. Ora, sabemos que o parágrafo 4º do artigo 528 do Código de Processo Civil determina que a prisão de alimentos deverá se dar em regime fechado. Ora, no entanto, o problema do regime fechado em cadeias lotadas, como nós temos aqui, é que, e isso é óbvio, o devedor de alimentos correrá grave risco de contrair a Covid-19 ao ser preso. Então, em função disso, para reduzir esse tipo de risco,
O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 62. Veja-se que é uma recomendação, porque, evidentemente, o Conselho Nacional de Justiça não tem atribuições, não tem competência jurisdicional, portanto, não poderia determinar que isto fosse aplicado pelos juízes. Mas é uma recomendação. Ali no artigo 6º desta recomendação 62 está que recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Vejam, recomendar que considerem a possibilidade, não é determinação. No entanto, o STJ, já no mínimo em 2 oportunidades, teve a oportunidade de se manifestar já sobre esse tema. Primeiro, a ministra Nancy Andrighi, no habeas corpus 569-223, aplicou ao devedor de alimentos o regime de prisão domiciliar. Depois, o ministro Sanseverino, no habeas corpus 568-021, e neste último, a Defensoria Pública da União postulou e foi deferido, diga-se de passagem, que fossem estendidos os efeitos da decisão para determinar o cumprimento das prisões civis por devedores de alimentos em todo o território nacional, excepcionalmente em regime domiciliar. Quer dizer, há uma determinação agora vinculativa do STJ, válida para todo o território nacional nesse sentido. No entanto, diga-se de passagem, nós sabemos que em prisão domiciliar todos nós estamos. Ou seja, esta prisão domiciliar do devedor de alimentos, especialmente no atual contexto, mesmo que se torne, digamos, efetiva e não se tem condições de fiscalizar, mínimas condições de fiscalizar, ela será inócua. Por quê? Porque o devedor de alimentos já vai estar preso, até voluntariamente, em cumprimento às recomendações do Ministério da Saúde. Logo, a prisão domiciliar é absolutamente inócua. E justamente por isso, ela perderá o seu caráter coercitivo, ou seja, de coerção, de pressão sobre a vontade do devedor para que ele pague a sua dívida. Justamente por isso é que aqui no Tribunal do Rio Grande do Sul, em vários casos, nós já decidimos que, ao invés de aplicar a prisão domiciliar, nesses casos, melhor seria simplesmente suspender o cumprimento da prisão até que esta pandemia passe, ou ao menos os seus efeitos estejam bastante atenuados. Mas que, após esse momento excepcional, deverá sim ser cumprida a prisão em regime fechado. Nos parece que, desse modo, em primeiro lugar, não se está descumprindo a decisão do STJ, porque não se está prendendo em regime fechado, agora ao menos. E, por outro lado, não se está retirando o caráter coercitivo da medida. Porque o devedor sabe, de antemão, que se não pagar agora, logo depois, logo após, e espera-se que em curto prazo, será preso. E aí em regime fechado, sim. Diga-se de passagem que essa orientação que vem sendo por nós adotada foi também adotada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme consta em notícia do site Conjur, do último dia 14 de abril, onde consta que a 10ª Câmara Cível do Tribunal de São Paulo, reconhecendo a baixa efetividade da prisão domiciliar em período de vasta quarentena nacional, simplesmente suspendeu o cumprimento da prisão em regime fechado, postergando a sua implementação para após o período da pandemia. E por fim, encerrando esta nossa participação, eu gostaria de salientar que há, tramitando no Senado Federal, um projeto de lei que leva o número 1627, apresentado este ano pela senadora Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, e que foi redigido, esse projeto, por diversos ilustres juristas paulistas, e que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito de família e sucessões no período da pandemia. Essa proposta ela está dividida em 4 capítulos, cada um deles tratando sobre um instituto do direito de família e sucessões, que são, respectivamente, casamento, guarda, alimentos e testamento. No que diz respeito à guarda e alimentos, que foram os temas que abordei aqui, não é? Este projeto se orienta na linha do que expus, ou seja, no que diz respeito à convivência, pela suspensão do direito de convivência, pelos alimentos, pela redução, mesmo temporária, desses alimentos. E não, digamos assim, pela eliminação da dívida, mas pelo posterior pagamento da diferença, uma vez superado o período crítico. Então, creio que esses são os pontos de maior relevância a abordar no momento, no que diz respeito aos reflexos da Covid no direito de família, e espero que tenhamos uma pronta superação desse momento crítico e que tem causado tantos transtornos para todos nós. Muito obrigado e saúde a todos.